Salmo 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, e envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Amém. Nós estamos no mês da música, e esse congresso é o evento que oficialmente encerra a celebração do mês da música. Estamos, portanto, aqui em novembro, desde o início do mês, conversando sobre louvor, sobre adoração e sobre, ou seja, em cima, debruçados no livro dos Salmos, usando Salmos para as nossas meditações. Então, vamos, nesse congresso, dar continuidade. Estamos desde a primeira quinta-feira do mês, conversando sobre adoração em Salmos. O tema do congresso é Transforme-se. Então nós vamos ver como ser transformado pela adoração, que está muito presente no livro dos Salmos. E assim como já nos disse o Novo Testamento e o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 12, nós precisamos, como ofertas vivas, precisamos que a nossa vida diante de Deus seja um culto, seja um ato de adoração, a nossa vida. E isso, segundo o apóstolo Paulo, produz em nós uma transformação. Portanto, a adoração tem sim tudo a ver com transformação. Vou repetir as palavras do apóstolo para você, e você vai ver se não tem a ver uma coisa com a outra. Romanos 12, começa assim o capítulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis diante de Deus. Esse é o nosso culto racional. E aí o apóstolo Paulo emenda dizendo o seguinte: e não se conformem com este mundo, com este século, com este tempo, com esse sistema em que vivemos. Não tomem a forma do sistema, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Ou seja, versículo 1 de Romanos 12 fala sobre adoração, sobre a nossa vida, os nossos corpos. Tudo que temos e tudo que somos ser colocado diante de Deus como uma oferta, como um culto. E o versículo 2 fala sobre a transformação que nós sofremos a partir desse estilo de vida. Portanto, na minha opinião, adoração e transformação andam juntos.
E assim como adoração e transformação andam juntos, à medida que adoramos a Deus, à medida que a adoração se torna um estilo de vida, nós somos naturalmente transformados por isso. Também penso que o livro dos Salmos tem tudo a ver com adoração e também com oração, porque vários salmos, que são letras de música, que eram cantados, foram compostos originalmente em forma de oração. São orações que viraram músicas. São orações cantadas, orações melódicas que se tornam diante de Deus um clamor, um louvor. E esse salmo de número 6 é um salmo desse tipo. É um salmo em que Davi se encontrava numa situação difícil. Ele estava triste, ele estava abatido. Ele diz que nadava, olha a poesia, Davi é poeta top de linha, né? Ele diz: eu choro tanto que as minhas lágrimas fazem da minha cama uma piscina. Tipo isso. Porque se você ler direito o verso de número 6, ele diz: estou cansado de tanto gemer, está sofrendo. Todas as noites faço nadar o meu leito. Leito é a cama. Então ele deita na cama e geme, ele está sofrendo, e ele chora, e ele chora, e ele chora, e ele chora. E de minhas lágrimas o alago, ou seja, eu alago o meu leito. A minha cama vira uma piscina, de tanto que eu choro. Você já viveu essa situação? Ou você pode imaginar que situação é esta? Um homem, que Davi aqui não era nenhum menino, e alguns vão dizer que ele escreve esse salmo já sendo rei de Israel, claro, enfrentando dificuldades, enfrentando lutas, enfrentando investidas dos inimigos, de filisteus, de amorreus, de ferezeus, jebuseus, heteus, aquela turma barra pesada que habitava em volta de Jerusalém, porque habitavam na terra, e quando o povo chegou lá, eles tiveram que sair da terra, mas de vez em quando eles tentavam tomar a terra de volta. E Deus levantou os juízes para defender as terras, depois Deus levantou os reis. O primeiro foi Saul, o segundo é Davi. Então Davi está aqui como líder de uma nação que é atacada constantemente. Que relação isso tem com a nossa vida, com adoração e com transformação? Toda. Porque eu e você somos o Israel de Deus. E se somos o Israel de Deus, sofremos constantes ataques do inimigo. Sofremos. Se somos o Israel de Deus, temos lutas, dificuldades, adversidades, e nossas circunstâncias às vezes não são tão boas. A pergunta é: como nós reagimos a isso? Davi diz que ele sofria, que ele chorava, que o negócio não era fácil, mas ele usava essa circunstância para promover adoração a Deus. Ele orava, ele clamava e ele compunha um salmo de louvor. Alguém já disse que o que importa nas circunstâncias não é o que a circunstância nos faz, mas como nós reagimos às circunstâncias. O que importa na nossa vida não é o que fizeram com a gente, é o que nós fazemos com o que fizeram com a gente. Você escolhe. Sua situação difícil, sua adversidade, aquilo que te faz sofrer, aquilo que te faz chorar, pode ser para você motivo de lamento, de murmuração, de desânimo, de desistir, ou pode ser motivo de se aproximar de Deus pela adoração, e essa adoração vai transformar a sua situação. Você escolhe, você que sabe. Eu prefiro ficar com Davi e olhar esse salmo novamente com bastante atenção,
para que eu e você possamos tirar lições desse salmo, lições de adoração e lições de transformação. Portanto, esse salmo é uma oração, e eu classificaria essa oração como uma oração que muda tudo, que muda a circunstância, que muda o semblante, que muda o sentimento, que muda tudo, por dentro, por fora. Aliás, a mudança que começa por dentro acaba promovendo uma mudança por fora. E aí talvez você se pergunte, mas uma oração pode mudar tudo? Uma oração pode mudar a nossa história? Eu quero te dar 2 exemplos na Bíblia. O primeiro deles está no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 4. O escritor das Crônicas vai fazendo ali a genealogia do povo de Israel, fulano que é filho de Beltrano, que é filho de Ciclano, que é filho do filho do filho, filho do filho do filho do filho, e vai narrando a genealogia de todas as tribos de Israel. Quem gerou quem, para poder dar assim uma espécie de casting, ou seja, os nomes dos personagens. Sabe no final de um filme, quando sobe aquelas letrinhas, e você vê ali quem que fez a iluminação, efeitos especiais, quem botou o microfone, quem que fez isso, fez aquilo, os créditos. Obrigado, Pamela. Estudante de jornalismo é outro nível. Os créditos. Vai sendo dado crédito a todo mundo que fez. Então, quem atuou com determinado personagem, o nome de todos os atores, de todo mundo que trabalhou, os câmeras, os iluminadores, os captadores de áudio, blá, 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 todo mundo que trabalhou no filme, sobe o nome ali. Essa parte do livro das Crônicas, que tem os nomes das pessoas, fulano que gerou Ciclano, que gerou Beltrano, às vezes a gente está lendo a Bíblia, não sei se você já leu a Bíblia toda, mas eu, quando estou no momento de ler a Bíblia toda, quando chega em Crônicas eu dou uma agarrada. Porque você vai assim, é legal, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazio, o Espírito de Deus parava sobre a face do abismo, e disse Deus, haja luz, e houve luz, aí você vai, aí vem, e Adão, e Eva, e tudo perfeito, aí vem aquela cobra miserável, e o negócio desanda tudo, o Caim mata o Abel, aí depois vem o Enoque, gente boa, do Sete e tal, e vem o Noé, e aí chuva, e Vila Velha, inunda tudo, e vai, volta e tal, e legal, Abraão, Isaac, Jacó, José, Egito, aquela luta e tal, mulher do Potifar, aí os irmãos vêm, perdoa e tal, acabou o Gênesis. Aí Êxodo, o povo está no deserto, Faraó manda escravizar e tal, manda libertar, chama Moisés, e 40 anos no deserto, e vai as leis, aí depois Levítico, Número, Deuteronômio, o povo no deserto, Cades Barneia, as leis, os rituais, os sacrifícios e tudo que tem ali, depois a repetição de todas as leis, aí Josué, Moisés morre, ele toma a liderança, vai com o povo para Jericó, e roda e volta do muro, o muro caiu, toma a terra e vai à terra, aí Deus precisa levantar os líderes para poder defender a terra, vem os juízes, aí vem Gideão, vem Baraque, vem Débora, vem Sansão, aí vem aquele monte de gente legal, depois o povo quer um rei, aí vem Saul, vem Davi, vem Salomão, o reino divide, aí Roboão, Jeroboão, e vai, o livro dos reis, aí chega nas Crônicas. Quando chega nas Crônicas, o fulano que gerou o Beltrano, que gerou o fulano, que gerou, que teve o filho, que teve 2 filhos, que teve 7 filhos, que teve... Aí vai dando um negócio, meu Deus, para que tanto nome? Para que dizer tudo isso? Meu Deus, me ajuda. Aí a gente vai perseverando. E eu nunca tinha entendido, sério, de coração, quando eu leio a Bíblia e passo naquela parte assim, eu fico, meu Deus, para que tem que ter isso aqui? Aí eu nunca tinha resposta. Aí um dia eu li um livro de um cara que deu uma resposta. Eu achei legal. Deu paz no meu coração. E a resposta foi exatamente essa. Ele disse assim: o livro das Crônicas são os créditos. Entendeu, Pamela? O livro das Crônicas são os créditos do grande filme chamado Antigo Testamento. Eu falei, olha, legal. Assim como no final de um filme sobe os nomes de todo mundo que participou, o livro das Crônicas é o final da história. Ele está lá no meio do Antigo Testamento, mas cronologicamente ele foi escrito por último. Porque essa é a razão das Crônicas, relembrar as histórias que o povo viveu antes daqueles 400 anos. Então, já é num período lá da Pérsia, é nos tempos lá de Malaquias,
que é escrita as crônicas antes daquele período de 400 anos que Deus fica em silêncio antes do nascimento de Cristo. Então, o livro das crônicas é esses créditos, e aí você vai lendo os créditos, vai lendo os nomes, fulano que gerou Beltrano, que fez isso, que fez aquilo lá, capítulo 4, quando chega no versículo 9, fala de um cara, o nome dele é Jabes. Aí diz assim o livro, 1 Crônicas capítulo 4, verso 9, Jabes foi mais ilustre que os seus irmãos. Aí já chama a minha atenção por isso, porque você está lendo, fulano gerou ciclano, que gerou Beltrano, Jabes foi top, o top da sua família, mais ilustre que os irmãos. Aí mudou aqui a dinâmica, parou de gerar fulano, gerar Beltrano, e falou bem de um cara, então esse Jabes é diferente. Aí eu parei para prestar atenção, Jabes foi mais ilustre que os seus irmãos. Jabes invocou o Deus de Israel dizendo, ou seja, ele fez uma oração, quem dera que me abençoasse, disse Jabes a Deus, me abençoe, alargue as minhas fronteiras, me livre do mal. Essa é a oração de Jabes. O verso 10 diz, e Deus ouviu a oração do Jabes, e concedeu a ele o que ele pediu. No verso 9 diz que ele chama Jabes, porque com dores sua mãe lhe deu à luz. Jabes, na verdade, em hebraico, é dor, muita dor, sabe meninas, aquela dor, sabe, aquela dor? Então, no hebraico, Jabes é aquela dor que vocês sentem todo mês, umas sentem mais, outras menos, mas todas sentem. Então, na hora que a mãe do Jabes foi dar a luz a ele, ela sentiu muita dor. Aí ela botou o nome do menino de muita dor. Jabes, se fosse nos dias de hoje, o nome do menino seria cólica. E se ele tivesse um segundo nome, um nome composto, seria cólica menstrual. Olha, misericórdia. Imagina você chamando cólica. Meio esquisito, né? Então a vida desse menino não foi muito boa, eu imagino. O cara que tem no nome muita dor, muito sofrimento, ele carregou no nome dele aquela certeza de que ele fez a mãe dele sofrer no parto. Talvez ele tinha a cabeça muito grande, não sei. O fato é que ele carregava esse nome meio estranho. E ele fez uma oração. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração dele. E a história desse homem, com a bênção de Deus, quando Deus alarga suas fronteiras e o livra de todo mal, com certeza esse menino, esse homem chamado Jabes, teve sua vida mudada. Talvez por isso o escritor das crônicas diz, ele foi o mais ilustre da sua casa, por causa de uma oração. O David Wilkerson, se eu não me engano, ou é o Bruce Wilkinson, não lembro agora, escreveu até um livro chamado A Oração de Jabes, um livrinho pequenininho, indico a leitura, muito legal, um pastor norte-americano. E tem um outro cara também, aí está no segundo livro dos reis, você conhece a história, capítulo 20, do rei chamado Ezequias. Lembra do Ezequias? Lembra? Rei de Judá, descendente de Davi. O pessoal diz que em Judá ele foi o rei mais top que existiu. Ele reinou junto com o pai dele até os 25 anos, depois ele começou a reinar sozinho. Um belo dia, segundo Reis capítulo 20, do verso 1 ao verso 6, conta a história. Qual é a história? O profeta Isaías foi lá conversar com ele. Chegou lá, Ezequias, ô meu rei, tem uma palavra de Deus para você. Pode falar, profeta, o que o Senhor manda me dizer? Assim diz o Senhor, pode preparar a sua casa aí, vai fazendo o testamento, vai fazendo seus últimos pedidos, porque você vai morrer. Isaías vira as costas e sai. Ezequias deitado na cama, sofrendo, doente, perto da morte, igual
Davi, no leito, chorando. A Bíblia diz, segundo o livro dos Reis, capítulo 20, versos de 1 a 6. O Ezequias virou para o lado e fez uma oração. Uma oração. Senhor, não me deixa morrer não. Senhor, acrescenta os meus dias. Senhor, me dá mais um tempo de vida. Sabe qual foi a resposta de Deus? 15 anos a mais. Uma oração. 15 anos de vida. Então responde-me, ou responda-me. Uma oração pode ou não pode transformar a nossa história? Então a pergunta que fica para nós é: que tipo de oração estamos fazendo? Se nossa vida não está sendo transformada, como estamos orando? Ou estamos orando? Davi orou. Por isso que eu olho esse salmo com essa certeza no meu coração. Uma oração pode mudar tudo. Me lembro na Bíblia de 3 histórias. Você também se lembra? Quando aquela multidão que seguia Jesus estava com fome. E ele falou: o que é que vocês têm aí? Ah, tem 5 pães e 2 peixinhos. Diz o texto: erguendo os olhos aos céus, ele agradeceu, distribuiu. Todos comeram e se fartaram. Uma oração matou a fome de todo mundo. Aí depois falta água em Israel, porque Elias vai lá no rei Acabe e fala: não vai chover. E aí não chove. Depois de um tempo o povo está precisando da chuva, porque a situação era caótica. Elias sobe ao Monte Carmelo, junto com seu ajudante. Diz o texto que ele coloca os joelhos em terra, a testa no meio dos joelhos, em cima do monte. O que ele está fazendo? Uma oração. E ele pede a Deus para mandar chuva sobre Israel. E o menino vai olhar e fala: ó, não tem nada, o céu está limpinho. O menino faz isso 6 vezes, na 7ª vez ele fala: eu vejo uma pequena nuvem, tamanho da mão de um homem. E Elias fala: então corre, porque eu já ouço o barulho de abundante chuva. Jesus, quando chegou em Betânia, após ter recebido a notícia de que Lázaro tinha morrido, ele foi recebido por Marta, na entrada da cidade, desesperada: Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu sei que tudo que pedires ao Pai, Ele te concederá. E Jesus fala: vamos para o cemitério. E Jesus chega lá e diz: tira a pedra. Senhor, tem 4 dias, tá? Você conhece a história. Tira a pedra. Quando tirou a pedra e Lázaro veio lá de dentro, diz o texto, João capítulo 11, que Jesus olhou para o céu e disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Jesus fez uma oração, pedindo ao Pai que ressuscitasse o seu amigo, para que ele fosse glorificado em Betânia. Uma oração pode alimentar uma multidão. Uma oração pode trazer chuva abundante sobre a terra. Uma oração pode trazer de volta à vida aquele que já morreu. Oração que transforma. Mas tem que ser uma oração com um estilo de vida. Tem que ser uma oração com uma essência. E a essência dessa oração precisa ser a adoração. Em primeiro lugar, nós, quando oramos, sabendo que a oração pode mudar tudo, algumas coisas nesse salmo também acompanham a nossa certeza. A primeira delas é orar sabendo da ira de Deus. Olha comigo o verso 1 do Salmo 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Nós precisamos saber que nós estamos orando a Deus, e estamos adorando a Deus, e seremos transformados de glória em glória, pela renovação da nossa mente, porque o nosso culto racional tem sido apresentado de maneira santa, agradável, como oferta viva diante de Deus, mas é Deus
quem faz. O poder está nas mãos de Deus, e Deus não é nosso coleguinha. Não sei você, não sei como é que era sua mãe, mas eu de vez em quando chegava em casa e falava de algum jeito com a minha mãe. Ô mãe, tipo assim, nem lembro se aconteceu isso, mas pode ter acontecido, porque eu não era fácil não. Sabe quando você abre a geladeira assim, tipo assim, né? Ô mãe, não tem nada para comer não? Ou então você abre o armário, né? Ô mãe, cadê o biscoito? Não tem pão, não tem nada nessa casa, não sei o que lá, não tem? A gente tem dessas, né? Quando a gente não tem filhos, a gente tem dessas. Depois que a gente tem filho, a gente é transformado um pouquinho. Aí, direto, quando eu falava de um determinado jeito com a minha mãe, ela respondia, meu filho, não sei o que, mas também, não sei o que lá. Ela falou, não sou seus coleguinhas não, hein? Não sou seus amiguinhos da rua não, hein? Você fala direito comigo, que eu não sou sua amiguinha da escola não. Não é assim que a mãe fala? Não é assim? Então, Deus precisa ser reconhecido de maneira diferente. Não estou dizendo que você precisa, em qualquer lugar, seja no seu quarto, na sua casa, erguer as suas mãos e, ó soberano, excelso Senhor, Criador dos céus e da terra, de maneira reverente me coloco diante de ti. Não é isso que eu estou falando. A palavra que eu usei foi essência, não métodos. Deus não está muito preocupado com o método que oramos. Se é de olho aberto, se é de olho fechado, se é de joelho, se é usando palavra bonita, palavras simples. Penso que Deus não está preocupado com isso. Mas, segundo o Salmo, Deus é Deus. E Ele tem ira. Ira não é raiva. Ira não é raiva. Ira é um sentimento ruim acerca de uma injustiça. Por isso que toda a humanidade está debaixo da ira de Deus. Porque somos injustos, desobedientes e rebeldes. Mas o salmista diz, não me repreendes na tua ira, não me castigue no teu furor. Ele está sofrendo, ele está triste, ele está, como você percebeu no Salmo, chorando, passando uma situação muito difícil. Mas ele já começa a sua oração, ele começa o seu hino de louvor, dizendo, Senhor, não me repreenda, Senhor, não me castigues, Senhor, entendeu? Ele já começa pedindo desculpa. Eu acho que precisamos voltar a orar assim, começar pedindo desculpa. Porque às vezes, eu não sei você, mas eu às vezes, no dia a dia, na rotina, né, a gente despercebe de algumas coisas, e aí, Senhor, olha a minha situação, o Senhor não está me vendo não, e não sei o que lá, e a gente se esquece que a gente está conversando com Deus. Santo, 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 Senhor dos exércitos, Deus onipotente, onisciente, onipresente, perfeito, justo, bom, todo-poderoso. E ainda bem que Ele é Deus, e ainda bem que Ele é amor, porque se fosse eu, se eu fosse Deus de mim mesmo, quando eu às vezes começo a orar dessa forma despercebida, eu diria a mim mesmo, ei, sou seus coleguinhas não, hein? Que a gente precisa dessa chacoalhada às vezes. Ei, quem é você para falar assim comigo, rapaz? Tá ficando doido? Eu imagino Deus perguntando para mim, igual Ele perguntou para o Jó, onde você estava quando eu criei os montes? Onde você estava quando eu fiz separação da terra e das águas? Onde você estava quando eu coloquei os animais no pasto? Onde você estava, Jó? Quando eu dei forma a este mundo? Aí eu imagino o Jó, tipo, igual o Chaves, né?
Tipo, tá bom, Senhor, desculpa aí a vergonha que eu passei, né? Exigindo coisas de Deus que o Senhor é obrigado a fazer. Eu determino. Que é isso, gente? Que é isso? Diante de Deus, quem pode determinar alguma coisa? A conversa aqui do Davi é essa. Ele já começa: eu estou desesperado, eu estou sofrendo, muitos ataques, muita pressão, muita cobrança, muito problema. Problema na família, problema no reino, problema no palácio, problema de todos os lados. Aí ele chega e fala: Senhor, desculpa, não me repreendas, não me castiga, tenha compaixão de mim, Senhor. É o verso 2. Então, orar sabendo da ira de Deus muda tudo. Por que muda tudo? Porque muda a gente. Quando eu oro sabendo que Deus é todo poderoso e eu estou debaixo da ira dele, eu preciso mudar. Segundo, quando eu oro sabendo da compaixão de Deus, muda tudo, porque embora eu esteja debaixo da ira de Deus, Deus também sente por mim uma grande compaixão. O verso 2 diz: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor. Ou seja, ele reconhece: o problema está em mim, a doença está em mim, eu estou doente, preciso da tua cura. Portanto, orar sabendo da ira de Deus muda tudo, graças a Deus, que por amor de nós, nos livra da sua ira. Segundo, orar sabendo da compaixão de Deus muda tudo, graças a Deus, que por compaixão de nós, nos cura. Isso me faz lembrar do Evangelho de Mateus capítulo 20, lá no finalzinho, os últimos versículos, 32, 33, 34, Jesus está saindo de Jericó e 2 cegos gritam: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aí Jesus pergunta: o que é que vocês querem? A gente quer ser curado, a gente é cego. Aí Jesus, então, enxerga. Voltaram a ver. Eu acho isso muito interessante. O cara está doente, ele está cego, e ele implora, ele clama a Jesus pela sua compaixão. Ele fala: tenha compaixão de mim. Então orar sabendo da compaixão de Deus muda tudo, porque se Deus sente compaixão de nós, se Ele se compadece de nossas fraquezas, nossa situação pode ser transformada. Aleluia! Terceiro lugar, orar sabendo da graça de Deus muda tudo. O verso de número 4: volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Graça é favor imerecido, ninguém merece nada. Então percebe a dinâmica da oração desse homem, percebe a dinâmica da adoração dele. Olha a essência do salmo: Senhor, desculpa. Senhor, eu estou doente, me sara pela tua compaixão. Senhor, eu não mereço nada, mas eu estou aqui me derramando diante do Senhor. Por isso que ele diz: salva-me por tua graça. Graças a Deus, que por sua graça nos salva. Efésios capítulo 2, versos de 1 a 8, vai dizer que nós, com nossos delitos e pecados, estávamos mortos, mas Ele, pela sua graça, nos vivificou. Pela graça somos salvos. Isso não vem de nós para que ninguém se glorie, é um dom, é um presente que o Senhor nos deu. Orar sabendo da ira de Deus, orar sabendo da compaixão de Deus, orar sabendo da graça de Deus, orar louvando a Deus. Olha o verso de número 5. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, ou seja, lá no caixão, 7 palmos embaixo da terra, quem te dará louvor? Portanto, qual é o momento de louvar? É agora, é enquanto se tem vida. Por isso que o salmista vai dizer: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que está vivo, louve ao Senhor, porque depois que morrer, não dá mais. Aqui não. Se morrer no Senhor, dará louvores eternamente. Então, orar louvando a Deus
muda tudo. E o salmista então está dizendo que só pode louvar quem está vivo. João, na sua primeira carta, capítulo 5, versos 11 e 12, vai dizer que em Jesus está a vida. O Filho de Deus é quem nos concede vida. Quem tem o Filho, tem a vida, disse João. Quem não tem o Filho, não tem a vida. 1 de João, capítulo 5, versos 11 e 12. Então, queridos, precisamos orar, porque a ira de Deus está sobre nós, mas graças a Ele que pelo seu amor nos livra dela. A compaixão de Deus está derramada sobre nós para nos curar. A graça de Deus disponível para nos salvar. Louvar a Deus é a nossa parte nesse negócio. Deus tem ira porque nós somos desobedientes, mas Ele também tem compaixão e graça. Ele poderia fulminar a todos nós, mas Ele se compadece e mesmo sem merecermos, Ele nos salva. O que é que a gente faz depois disso? A gente vive louvando. A gente louva, enquanto tem fôlego, a gente louva, porque a gente tem certeza que Deus ouve o nosso clamor. Verso 6 diz que ele está cansado, que a cama dele já virou uma piscina, e que os olhos dele, de mágoa, se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os adversários. Ele está velho, ele está cheio de ruga, de tanto chorar, de tanto sofrer. A situação dele está difícil. Apartai-vos de mim, todos que praticam iniquidade. Aí o verso 9 ele diz: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor recebeu, acolheu a minha oração. Orar, sabendo que Deus nos ouve, muda tudo, porque essa certeza nos dá uma esperança. Não estamos sozinhos. Portanto, irmãos, rogo-vos, debaixo da ira de Deus, da compaixão e da graça de Deus, que vivais louvando a Deus, sem parar de orar, porque Ele ouve a sua oração. Sejamos transformados pela renovação da nossa mente e pelo estilo de vida de adoração, que a essência de tudo que fazemos seja o louvor da glória de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.